É isso. Então, queria continuar minhas recordações pra mim, querido diário. Eu queria voltar muito numa parte, continuando mais ou menos como é estar, né? Neste lugar de ser gravado por mim mesmo, para mim mesmo, e poder registrar minhas memórias, mas isso também, de certa forma, estar em um lugar que outras pessoas podem ter acesso. Então eu quero continuar isso. Bom, no outro momento, assim, eu tava vendo o que eu tava falando, e aí aos 3 minutos e 33, mais ou menos, eu falo do negócio da permissão do corpo, eu falo do símbolo e do material. Eu queria voltar um pouco nisso, assim. O que é esse simbólico, esse material da permissão dos corpos? Ter um canal no YouTube, qual é a relação de ter um canal no YouTube com a permissão dos corpos? Bom, vou partir de um pressuposto imaginando que não seja óbvio isso. E. Não, foda-se, é óbvio sim, né? Mas então, a ideia é justamente essa, né? Tipo, a população, né? O sujeito negro no Brasil, ele é criado, né? Ele é educado dentro do racismo estrutural, né? E sem nenhuma definição formal, racismo estrutural basicamente é a estrutura, né? Que favorece determinadas pessoas, né? De uma camada social, de um contexto social, e a partir dessa estrutura, determinados grupos, determinadas pessoas não são favorecidas, o acesso delas é dificultado, o poder delas é dificultado, o acesso delas a trabalho, escola, mercado, educação, saúde. Garantias mínimas de sobrevivência são limitados e são dificultados ou apenas não facilitados pela estrutura, né? Tipo, isso pelo poder público, tanto quanto pela estrutura das relações, né? Tipo, das relações profissionais, das relações, por mais diversas que sejam elas, né? O lugar da permissão no corpo, ele, na minha percepção, assim, eu entendo que ele seja totalmente. Mano, é muito louco falar com uma câmera de verdade. Tem que falar isso pra conseguir me sentir mais à vontade. Mas vai indo, né? Deixa eu ver pra onde a cabeça vai. O lugar da permissão do corpo tá totalmente atrelado, totalmente, tipo, junto com esse lugar do racismo estrutural também. Dá pra ligar qualquer coisa com qualquer coisa, né? Mas eu acho essas duas ligações muito pertinentes, assim, do que os dados trazem, do que as coisas trazem. Então, é entender e passar a considerar dados estatísticos, no mínimo, né? Tipo, dados estatísticos, né? Tipo, sei lá, população, o nível de quantidade de desempregados negros no Brasil, quantidade de população de rua negra, quantidade de população carcerária que é negra, a quantidade de pessoas em cargos de chefia que são negras, né? Homens e mulheres, eu tô considerando sempre. A quantidade de pessoas que estão nos lugares de privilégio, né? Os lugares de acesso. Se você vai nesses lugares, nitidamente você repara, bom, pelo menos aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, nitidamente você repara que os lugares de maior acesso, quanto mais privilegiado for, mais restrito for o acesso a esse lugar, mais pessoas brancas você vai ter lá em comparação a pessoas negras, né? Tipo restaurantes, pessoas que estão trabalhando e tal. O garçom geralmente é negro, né? Talvez a moça que limpa. O cozinheiro nem sempre, né?
Cozinheiro já é mais um pouco incomum. A não ser que seja cozinha africana, né? Porque aí, tipo, aí parece que ali até cabe, né? Mas dependendo do lugar, nem na cozinha africana tem. Mas aí, então é isso. O lugar do mercado de trabalho é um lugar de acesso negado. E aí, esse lugar, por exemplo, do acesso ao trabalho é uma característica material, né? Do que é essa desigualdade, né? Tipo, não são iguais, né? Branco e preto, pobre, não são iguais, né? Tipo, não dá pra classificar tudo quanto pobre. A taxa de negros, pobres, desempregados é maior. Ou se você não, se a gente, né? Se eu não quiser considerar isso, a gente pode se apegar também a de fato isso, né? A gente sabe que, tipo, eu me formando na onde eu estudo, eu indo numa entrevista numa escola particular da vida, a chance de quando eu vou na entrevista junto, né, concorrendo à vaga com uma pessoa que estudou na onde eu estudei também, sendo uma pessoa branca, meu, se for um homem, então, porra, velho, se for dentro dos padrõezinhos, assim, tipo um homem magro, estatura média alta, pá, cabelo cortado, nossa, assim, a chance é pequena, assim. A não ser que não seja uma boa pessoa. Isso já se evidencia na entrevista, sei lá. Deixa eu ver se tá gravando isso. Eu acho que tá gravando. Bom, vou continuar falando. Se não estiver gravando, depois eu falo. De novo, não vai sair do mesmo jeito. Mas enfim, as informações mais ou menos são essas, né? Talvez siga outras linhas de raciocínio, porque é sempre isso. Mas aí a negação desse lugar de trabalho, né? A negação do lugar do acesso ao mercado de trabalho, ela implica em danos materiais, né? Porque ela implica em você não conseguir fazer diversas coisas. Porque você precisa de dinheiro para fazer as coisas, né? Nossa sociedade foi transformada nisso. Tipo, dinheiro, né, é o Deus, né? Tipo, de tudo, assim, né? É a maior, né? Tipo, o maior bem, assim. E isso, bem, né? Tipo, não estamos falando de espiritualidade, não estamos falando dos valores, mas é o maior bem, né? De fato, é o Deus material, materializado. E aí, esse lugar é negado, né? Porque é um lugar de poder, né? O lugar de Deus é um lugar de poder, né? E você poder acessar o que é o sagrado do capital, que é o poder através do dinheiro, através do lucro, através das relações de trabalho, através da desigualdade social, onde você se afirma dentro dela, dentro da estrutura. Então, tipo, a falta de acesso a esse poder implica em danos materiais, né? Implica dessas pessoas não terem casa, às vezes, né, implicam essas pessoas, tipo, sei lá, meus avós, meus pais, tá ligado? Tipo, ter passado perrengue de ter que trampar muito, muito mesmo, peãozada, assim, tipo, pra conseguir uma casa. Aí, tipo, pô, tanto da minha parceira quanto da minha família, assim, nas nossas duas famílias foram, tipo, pessoas que tramparam pra porra. Aí rolou, tipo, mano, sei lá, entrarem na casa e roubar tudo, tipo, tudo assim. Uma TV e, sei lá, as outras coisas de valor que tem ali, sendo que não tinham muitas, mas, tipo, rolou isso. Família rolou, tipo, da galera. A casa entrou terra na casa, deslizou um morro, aí teve que morar num centro poliesportivo, tipo, no ginásio da cidade, né? E aí, tipo, essas coisas que aconteceram com a minha família, que aconteceu com a família da minha parceira, tipo, ser peão, né? Tipo, pá, sempre trampar, não deu tempo de ficar estudando, né? Pá, vou pensar em fazer direito aqui, porque eu tenho condições de poder estudar. Tipo, mano, não teve isso, assim, né? E isso são danos materiais, né? Só que esses danos materiais, eles impactam na psique do sujeito, né? Eles impactam num... O Fanon vai trazer, né, essa espécie desse complexo de inferioridade gerado pelo branco, que não é um complexo de inferioridade, né? Isso é estrutural, né?
isso é quase que uma assimilação do que é a expectativa da identidade que é produzida para que assimilemos, né? Para que nós assumamos, assim, né? Então, tipo, a identidade do negro no lugar de fragilidade. Então, tipo, a gente assumindo esse lugar, consciente ou inconscientemente, a gente entende que a gente está em um outro lugar relacionado a determinadas outras pessoas. E não necessariamente inferior, né? Aí eu acho que é a parte muito influente do empoderamento político, não só político, né, mas... Não só político não é político, o empoderamento estético também é político, né, o empoderamento intelectual é político, o empoderamento cultural é político, o reconhecimento, o autorreconhecimento, a não negação, a propagação, o orgulho, tipo, tudo isso é política, né, e tudo isso influencia, porque isso influencia na psique dos sujeitos, né, e muitas vezes isso influencia na psique dos sujeitos, o sujeito já sente que é capaz. Então, tipo, quantas pessoas... Eu já não conheci pessoas negras que nem sentem que são capazes de estudar ou de ter um trampo cabuloso, assim, tipo, que deu uma grana pra essa pessoa viver suave na vida, pá. Quantas se conformam só ser peões, tá ligado? Peão e peã, e tem um puta de um potencial, assim, tipo, evidente, assim, evidente. Você olha pra pessoa e você fala, mano, essa pessoa é muito inteligente, tá ligado? Uma esperta, uma ligeira, pega as coisas fáceis, aprende. Tipo, porra, se estivesse estudando, se estivesse, sei lá, pesquisando, se estivesse trampando num bagulho talvez da hora aí, já que é isso, né? Sociedade de trabalho tem que trampar, parece. Então, se estivesse trampando num bagulho da hora, pô, podia estar desenvolvendo várias coisas. Mas aí não, tá ligado? Aí muitas vezes as condições materiais não dão acesso ao corpo dessa pessoa, né? Então não dão acesso para que ela tenha nem a autoestima de pensar que consegue e nem as condições materiais para de fato ela dar uma aliviada ali e falar, não, tipo, vou fazer um cursinho, tipo, vou estudar e não sei o que, vou conseguir passar numa prova, isso na universidade pública, por exemplo, né? Ou então passar num concurso e ter um cargo super alto. Tipo, isso não dá tempo, são implicações materiais do racismo estrutural, né? Um exemplo, né? Exemplos. Bom, no campo simbólico, aí eu entendo que... Acho que no campo simbólico entra mais no rolê do, talvez, do YouTube, que já é um lugar de, tipo, muito mais voltado, talvez, à autoestima, né? Pelo menos pra mim, é uma das características, acho que é a característica que eu gosto de ressaltar que vem primeiro, assim. Que é o que mais que eu tenho pensado, talvez, que eu acho que essa dimensão psicanalística é muito importante, assim, pra entender algumas coisas. Mas eu acho que esse lugar do, tipo, o simbólico, né, a autoestima. Esses tempos, conversando com algumas pessoas, assim, eu entendo que é comum. Eu tive a oportunidade de fazer uma prova pra dar aula em um lugar bem interessante, assim, ia ganhar bem, ia ter uma estrutura de trabalho da hora, tipo, não ia trabalhar muito, ia conseguir continuar estudando e tal. E, meu, eu dou aula pro preparação para pessoas que vão enfrentar esse tipo de prova que eu ia me colocar, tá ligado? Então, tipo, não é nada muito absurdo. Não quer dizer que eu ia super bem, mas, tipo, não é nada muito absurdo fora do comum pra mim. Porque eu tô nessa há anos, assim. Só que aí, por parecer ser uma oportunidade muito grande, assim, pá. E um espaço que eu sei, tem plena noção que é majoritariamente branco, né? Tipo, branco e de classe média alta. Classe média para classe média alta, daí para o infinito e além, né? Me deu uma certa crise, né, de ansiedade e eu não consegui fazer a prova, assim, no dia. Né? Tipo, isso bateu muito forte, assim, pá, rolou até uma tremedeira, pá. E aí, eu não fui fazer a prova. E é isso, perdi uma oportunidade. Depois uma amiga mandou mensagem e falou, tipo, pô, mano, era uma prova que eu sei que você faria super de boa. Ela já teve aula comigo, ela me conhece minimamente, assim. Ela, mano, você faria essa prova super de boa, tipo... Por que você não foi, pá, mano? Caramba, vamos trabalhar essa cabecinha aí, né, pá. Tipo, essa autoestima, né? E aí eu fiquei, tipo, pensando nisso.
bastante, assim, tipo... Mais uma vez, né, isso foi uma questão impeditiva para que você, tipo, talvez avançasse algumas casinhas aí no tabuleiro do cumpra seus deveres sociais, né? E aí é um vacilo. Só que aí, tipo, isso se repete com várias pessoas, mano. Você vai conversando, você vai começando a contar, isso acontece com várias pessoas, tá ligado? E aí isso é uma dimensão, tipo, mais uma, mas assim, pô, você vai dar. É isso, você vai dar um cursinho popular, pergunta pra galera, tá ligado? Pergunta pra molecada que tá ali, que é majoritariamente, tipo, mano, não tem muito branco na quebrada. Tipo, tem o. Tá todo mundo aí no confuso no pardo, né? Por conta do colorismo. Acho que talvez seja interessante falar um pouco disso, né? Colorismo, democracia racial. Mas não agora. Mas tipo, tá todo mundo nessa do pardo, do moreno, do mulato, do negro. Mas é todo mundo negro, né, velho? Tipo, branco, assim, ó. Tipo, branco mesmo, assim. Não tem muitos, né? Não tem muita gente com nome com pouca. Parece que não tem vogal onde devia ter no nome, assim, né? Os nomes com muita consoante, assim, que fica estranho de pronunciar. Não tem muita gente assim na quebrada, né? Tipo, é os muito Pereiros, da Silva, Souzas, né? Essa galera aí, tipo. Então, eu acho que na quebrada, no cursinho, isso se evidencia bastante o que é esse impedimento do corpo, simbólico, assim. Porque a galera não tem nem autoestima. Quando você fala de uma universidade pública, que você tem que estudar, passar no vestibular, tipo num Enem ou numa FUVEST, ou numa VUNESP, ou numa Convest, a galera não tem nem a dimensão de que, tipo, não, é muito difícil isso aí, velho. Tipo, você é louco, como assim? Não, tipo, isso daí é pra gente rica, isso daí é pra boy, eu, tipo, mano, pá, isso daí é, tá ligado? E aí é muito louco, porque, mano, a galera que coloca, não, isso daí é pra boy, ainda tem essa questão da classe, porque pobre todo mundo é ali, né? Mas aí, mano, você vê que a galera negra de fato é bem mais acanhada e bem mais, tipo, não vamos, tá ligado? Ou é aquela galera que já tá numa questão de, tipo, entender ali um empoderamento, ter sentido, ter se colocado dentro disso, ter tomado significado dentro disso, e já tá se colocando, não, é isso mesmo, universidade pública, e muitas vezes essas pessoas já sabem das federais, já sabem de tudo. E tem muitas pessoas, muitos adolescentes que chegam, né, a galera ali das médias, os 16 anos em diante, assim, né, mas a média, eu boto fé assim, 17 a 25 é a média, assim. 20, 24, 17 a 24 mais ou menos é a média. A galera que chega assim, não é todo mundo que tá confiando que dá pra passar numa universidade pública. Isso é, quando ouviu falar, velho. E é o impedimento do corpo simbólico. Outra dimensão simbólica do impedimento do corpo. Muita gente nem ouviu falar de USP, tá ligado? Que dá pra você estudar sem pagar, mano. Dá pra você ter bolsa de estudo. Que estudar pode ser um trampo, tá ligado? Porque você é um pesquisador e você recebe por isso, tá ligado? Tipo, a galera nem isso, assim, tipo, essa dimensão. E isso já impede o corpo, porque o corpo não sabe nem aonde pode chegar, tá ligado? Tipo, o Louis Carroll lá na Alice, né, do País das Maravilhas, lá tem a parte lá que eles perguntam pro gato, tipo, pra onde ela vai, né? Aí o gato pergunta pra onde ela quer ir, aí ela fala que não sabe, é mais ou menos isso. Aí a resposta do gato é essa, né? Pra quem não sabe pra onde quer, qualquer caminho serve, né? Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, esse impedimento do corpo, né? Acho que a literatura sempre traz muito esses lugares, assim, que atingem diversas dimensões, assim, do humano, assim, né? Dos humanos. E esse lugar do tipo, pô, se a pessoa não sabe nem que caminho que dá pra acessar, né? Mano, já tá impedido dela escolher A ou B, tá ligado? Ela não vai escolher estudar na USP se ela nem sabe que isso daqui existe. E por outro lado, ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver se ainda tá gravando isso. Tá gravando. E por outro lado, ao mesmo tempo, a galera que é tipo boy, tipo, mano, estudei em escola particular, minha mãe, tipo, trampou pra conseguir pagar o bagulho, deu certo, ficou umas parcelas abertas, mas é isso, tá suave também. E eu ouvi falar de USP, tá ligado? Eu ouvi falar de USP porque meu tio foi a primeira pessoa da família que entrou, né? E aí, a partir do momento que ele entra, né? Aí traz a questão que o Bourdieu levanta, que é a questão do capital cultural, né? Tipo, chegou um acúmulo ali de tipo,
mas não só um acúmulo, né? Cultura já tinha, mas um reconhecimento, tipo, do valor do conhecimento, reconhecimento do valor da informação, tipo, do valor das coisas, assim, tipo, de algumas outras coisas que não estavam dadas, e aí ele traz, né? Ele traz para a família aquilo e aquilo se propaga. Isso gera uma emancipação. Aí eu já sou a segunda pessoa da geração da família que tá aqui. Mas, tipo, minha prima também já estuda direito, não tá na universidade pública, mas estuda. Meu outro primo, só que, tipo, a geração antes de nós, ninguém estudou, tá ligado? Todo mundo teve que trampar, assim. E eu espero que a próxima. E aí espero que a próxima também é isso, assim, né? Tipo, tenha que trampar menos ainda antes de conseguir estudar e que estude, tipo, já que esse é o caminho ainda dentro do capital, né? Parece que a gente não vai derrubar essas coisas antes, mas que essa pessoa consiga minimamente já estudar, tipo, minimamente, para ter um trampo minimamente com dignidade, né? Para ela conseguir se desenvolver aí, minimamente, se explorar e aproveitar a vida, assim, né? Ter o mínimo de folga para fazer isso, né? O mínimo de espaço para fazer isso com o espaço que todos deveriam ter, né? Eu acho. Isso que é foda, né? Que a gente tá tentando lutar para as pessoas terem os rolês básicos, né, mano? Isso me deixa muito puto assim, mas ok. Mas aí, o meu tio entrou e ele trouxe esse bagulho, e aí eu entrei e eu tô aqui, mas tipo, mano, quantas pessoas nunca ouviram falar? Quantas famílias não teve nenhum que entrou? E aí não teve nenhum amigo que entrou em contato. Porque, tipo, não passa no Jornal Nacional que tá aberto a inscrição da FUVEST, tá ligado? Que dá aberto a, a isenção de taxa, que tem PPI lá, preto pardo indígena pode. Tem algumas coisas na prova que diferenciam das outras, tá ligado? Na avaliação. Tipo, que esse espaço existe, tá ligado? E aí, mano, quanto mais você vai pra quebrada e mais, tipo, você escurece a pele assim, menos essas pessoas estão se colocando em um lugar de acesso a esses espaços, porque menos elas se veem dentro disso, tá ligado? Quantas pessoas, quantos professores você tem, né, universitários, assim, professores negros, pauta afirmados, que vão falar, ei, mano, você é negro, mas, ô, é da hora, tá ligado? Por mais que venha te zoar aí, tipo, o tempo todo te zoaram, você era moleque, você era uma mina preta aí, tipo, mano, a molecada só aloprando você, tipo, tudo zoado. Você, tipo, não, na TV você não é da hora, você não é bonito, tá ligado? Você é feio, você, tipo, é o escravo, você é empregada lá na novela, você é o vilão, tá ligado? Os heróis nenhum se parece com você, tipo. Mas aí, é da hora, mano, ser preto, tá ligado? O bagulho não é ruim, mano. Você é igual a todo mundo, você tem oportunidade também. Essa autoestima já tá sendo construída na psique do sujeito, tá ligado? A criança, ela já tá absorvendo isso. Ela já tá absorvendo. E a partir do momento que ela absorve isso, ela cria o campo do impedimento do corpo simbólico. Entende? Só que isso é estrutural, isso não é culpa dela, não é um complexo de inferioridade. Porque o racismo é estrutural, né? Porque isso tá na escola, sem a escola se preocupar. Tipo, a maioria dos professores vão ser brancos. Quanto maior for, tipo, sei lá, o valor pago pela escola, branco. Ou quanto mais elitizada for a escola, mesmo que pública, a maioria dos professores são brancos. E aí, tipo, quando você pauta a questão racial, é em novembro, né, velho? E você tem, tipo, pelo menos aí metade da população negra. Como que você pauta uma questão que abarca, né, a vida simbolicamente de dizem aí as estatísticas, né, eu boto uma fé, mais da metade da população do território, e você só tem um mês para tratar de questões da cultura que são próprias da história de povos que vieram antes dessa galera, tá ligado? Da galera que eles nasceram, eles descendem dessas pessoas, não só negros como os nativos americanos, né, os indígenas aqui, né? Então, tipo, como que você coloca isso na cabeça da criança já desde cedo, e aí você pensa que é um complexo de inferioridade que a criança gerou porque ela não tinha uma autoestima, né? Então, tipo, porra, é muito fodido assim como esse bagulho é criado, né? Então, o ter, por exemplo, essa porra desses registros aqui e saber que isso tá público é muito lugar, tipo, de eu ficar pensando assim, mano, eu não sei se eu tenho o que falar. Eu não sei se eu tenho qualquer coisa assim, tipo, nem pra mim e nem pra possibilidade de outras pessoas verem, tá ligado?
Porque eu acho muito louco, assim, porque, tipo, eu acho muito difícil, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa negra, né, velho? E por mais que eu acho que eu não sou mesmo diferente. Tô no pé de equidade aqui, tipo, com a galera aqui, mano. Tô estudando, tá ligado? Aqui dentro da USP, não, eu sei que eu sou diferente. Sou um aluno da matemática, tá ligado? Sou aluno da matemática também, assim. Sou uma pessoa que estuda outras coisas, estuda. Sou da matemática e fico lá no Instituto de Psicologia, né? Tipo, mano, sou da matemática, gosto das humanidades, estudo, tipo, os números e gosto da literatura, e gosto da história, e gosto da filosofia, e gosto da importância disso no conhecimento. E nas férias é o momento de estudar só essas coisas, tá ligado? Se voltar sempre pra isso, né? Isso só diminui quando tem que fazer continha, mas se intensifica nas férias, porque isso é a vida, né? Conhecimento é a vida, assim, tipo, a partir do momento que você tem contato, você se interessa, você fala assim, porra, dá, então eu vou me apropriar disso também. E aí você fica nessa de tipo, pô, eu vou fazer um canal no YouTube, e aí eu posso falar um monte de besteira, assim, né? Tipo, ao mesmo tempo que tem outras pessoas que são brancas, pessoas assim, que querem falar qualquer coisa, só se colocar assim, só se colocam, velho. Tem uns canal de uns caras que defendem, tipo, os caras conservadores que defendem umas ideias muito alucinadas, baseadas em nada, assim, tá ligado? Eles simplesmente ligam a câmera, falam e tem, tipo, milhões de pessoas, assim, milhões eu não diria, mas pelo menos milhares de pessoas tem, tá ligado? E concordando, assim, com o que as pessoas tá falando. E, porra, isso é uma grande avalanche, assim, né? Tipo, não só resultante do racismo também, né? Resultante do mainstream, da indústria cultural, resultante de várias coisas, mas que o racismo também tá, tipo, dentro disso, dessas esferas. A questão de classe tá dentro dessas esferas, né? Isso permeia tudo, a questão de gênero, tá tudo permeado ali. Mas, tipo, é isso, esse lugar da afirmação, né? Tipo, esse racismo, ele impede. Quantas pessoas incríveis aí eu não conheço que tem até a ideia de, tipo, pô, a gente podia fazer um podcast, podia fazer um canal, sei lá. Sei lá, só trocar umas ideias, soltar, às vezes nós temos coisa pra falar, né? Tipo, pô, mano, faz 8 anos que eu tô na frente da sala de aula, tá ligado? Dando aula, assim, trocando ideia, mano. Convivo com a molecada, assim, com intensidade, tá ligado? Tipo, é cursinho, né? Tipo, não são crianças. Estão na escola no rolê junto, tá ligado? Tem alunos e alunos que colam em casa, então, tipo, é um processo educativo de trocar ideia mesmo, tá ligado? Não só de ensinar matemática, tipo, tentar virar parceiro, porque são pessoas muito interessantes como quaisquer outras pessoas. E aí, ensinar amigos é muito mais fácil, tá ligado? Então, tipo, ao mesmo tempo que tem essa experiência educacional, que isso é um objeto de pesquisa, que tudo isso traz um mínimo de, tipo, embasamento, não tem confiança só para começar a falar minimamente algumas coisas, tá ligado? E aí o que é não ter essa confiança, assim, né? Tipo, sendo que qualquer pessoa assim, imagina aí que tem um celular, imagina aí que tem uma câmera, imagina que você pode filmar. Aí você tem uma conta Google, aí você pode abrir um canal no YouTube e simplesmente colocar as coisas lá. E às vezes são pessoas que ficam no celular o tempo todo, vendo vídeo o tempo todo, fazendo foto o tempo todo, tirando selfie o tempo todo. Acompanham vídeos. E aí, sei lá, né? Acho que esse lugar de tipo, quero ter muitas pessoas acessando, talvez também seja um impeditivo. E aí, por isso que é um diário, né, mano? Tô falando pra mim, se tem pessoas acessando assim. Nossa, que louco, né? Tipo, interessantíssimo, assim. É. Saber que vai ter aprovações e desaprovações, talvez em algum momento. É, mas tudo bem, assim, né? Mas é um bagulho muito louco dessa interação. E, pô, essa interação se impede, tipo, também por conta do racismo. Olha que louco isso. Quanto a gente do tipo podia ter de pessoas negras contando mais a experiência do que entendem de como são no YouTube, isso popular, para que outras pessoas negras vissem. E aí, tipo, se entendessem enquanto pessoas, tipo, boas, capazes e, tipo, mano, entendessem que muito do problema delas, tá ligado? Tipo, muitas vezes do problema de, tipo, não tá conseguindo um trampo, tá ligado? Porque cola na entrevista lá com um monte de gente engravatada e, tipo, mano, não é a pessoa que consegue o trampo. Aí, tipo, os trampos pra galera preta, os trampos que fica mais pesado, tá ligado?
Vai no telemarketing, vai no shopping, aí você vê a galera que tá trampando, né? Aí vai nos trampos mais precários ali, tipo de limpeza, não sei o que, você vê a cor da galera que tá trampando majoritariamente, né? E pobre todo mundo é, tá ligado? Pobre todo mundo, mano. Acho que não tem gente rica trampando de vendedor de loja, tá ligado? De shopping, assim, né? Que seja do Aricanduva, tá ligado? Mas não tem, acho que não tem. Aí, tipo, é isso, assim. É esse impedimento que é gerado, tá ligado? Esse impedimento é um impedimento simbólico. E esse impedimento simbólico, no fim, ele tá muito amarrado ao impedimento material do corpo, né? O corpo acessar, o Milton Santos fala disso, né? A dimensão corporal, né? O corpo negro tem uma dimensão corporal, e, tipo, esse não acesso simbólico, ele tá totalmente ligado a esse não acesso material, né? E aí tipo, você se entende como ruim, né? Você se entende como inferior e você tenta ter os valores do capital, os valores que são bons, os valores da supremacia, né? Tipo, os valores hegemônicos, né? Que são os valores da cultura, que são os valores colocados. Você tenta se apropriar disso para você se colocar como algo que você se entendeu como ruim, então você tenta se positivar dentro disso, né? Então você tenta consumir, porque aí, tipo, o meio de conseguir consumir é estar no lugar positivo. Você tenta se embranquecer. E aí, mano, culturalmente, esteticamente, a sua fala, os lugares que você frequenta, tá ligado? As pessoas que você acha bonita, tá ligado? As pessoas que você acha que, tipo, é natural achar bonito, a música que você consome, tá ligado? O que você acha em relação às outras religiões, sei lá, mano, isso influencia em tudo, tá ligado? E, e isso é uma questão de identidade, mano. E esse impedimento das pessoas acessarem esses lugares impedem muitas pessoas de criarem e fortalecerem vínculos de identidade para conseguirem conversar mais entre si, tá ligado? Para conseguirem se colocar mais nos espaços, tá ligado? Para conseguir não ficar só num tipo, eu não sou branco. Tipo, porra, quantos anos da minha vida eu fiquei nisso? Tipo, mano, eu não sou branco, mas o que que eu sou? Sou moreno? Sou mulato? Sou o quê, tá ligado? Que eu sou? Aí, tipo, não, mas isso não é uma questão. Porra, claro que é uma questão. Sua identidade é uma questão. Não é só uma questão abstrata, é uma questão assim, tipo, porra, acontecem coisas na minha vida que não acontecem com todo mundo. Tipo, a polícia trata de pessoas negras diferente que trata de pessoas brancas, tá ligado? A maioria das pessoas onde eu estudo acham diferente o meu cabelo, tá ligado? E eu sei que porque, tipo, é isso, a maioria são pessoas brancas, tá ligado? Cabelos são lisos, assim, né? E aí, tipo, os cabelos crespos, e aí os blacks, e aí, tipo, é entender que esse lugar ele vai de fato existir, né? Então, tipo, como é que você só ignora isso? Porque ao mesmo tempo você vai pro cursinho lá, vai conversar com a molecada, tá ligado? E a molecada tá com a autoestima no lixo. No lixo. Não conseguindo acessar lugares assim. Impedimento simbólico que se dá na psique, né, velho? E aí é muito complicado, assim. Então eu acho que tem que pensar um pouco essa dimensão racial, tipo, dentro dos espaços de representação e a colocação do corpo dentro delas, assim. Eu acho que eu queria anotar isso hoje no diário mesmo. É, basicamente. Fechando um pouco do que eu tinha começado da outra vez.